Eu não me surpreenderia se à frente do Corinthians, no hipotético retorno de escolha do Tite, ele vá para o Flamengo e não volte para o Corinthians. Defesa ontem, o Corinthians na retranca empatou com a Portuguesa. Boa sorte. Em Brasília. Havia lá no estádio Mané Garrincha, mandante a Portuguesa, portanto, esse público é da Portuguesa. 26 mil pessoas, a maioria absoluta é a torcida da Lusa. Mas eu falei assim, cara, quando você vai fazer as estatísticas, né? Média de público em casa, esse jogo vai contar pra quem, Quesada? Portuguesa. Então, Deu preju? Porque Acho vendeu que não, por 1 porque milhão, não foi? 2 ingresso milhões e tava meio. então, 2 milhões e meio. de renda. De renda? Então, aí paga 1 milhão pra Portuguesa. Ainda fica com 1 milhão Pagou e meio. lá o ano, Bom. mas teve que pagar hotel, avião pro Corinthians e não sei o quê. Bom negócio, bom negócio. Sobrou algum. Bom negócio. Vocês pagaram o avião pro Corinthians, é isso? Não, quem pagou foi o patrocinador, o Portal Portuguesa. Metrópolis, que levou esse jogo lá pra Brasília. Foi a confraria lá do... Como é que é a confraria? Confraria do Pasmado. Ela pagou a Portuguesa, pagou Não. o Corinthians, tudo? Não, ninguém Diz que é uma padaria muito legal, inclusive. Padaria, confraria não é confeitaria nem padaria. Confraria é um grupo, é uma turma do Pasmado. De padeiros, né? E aí eles Não, se de juntam... Pasmado, faz assim, que não me enerva. 26 Então, mas esse mil Pasmado, pessoas ele faz o quê? O Pasmado fica pasmado com as coisas que você faz. Daí a Portuguesa começou massacrando o Corinthians, né? A gente vê aí, só vai ter melhor lance, melhores momentos da Portuguesa, tá vendo? Aí o João Vitor chutando, o goleiro, como é que chama o goleiro? Carlos Miguel, ele tem 2 2 metros e 4. Gigantão. Filho de um ex-goleiro do Botafogo dos anos 70. O Esteve na Michelete diz base que é o do- novo Dida. Mas vocês podem ver que os melhores lances da Facicani, Portuguesa. são só da Portuguesa. O O Dida tinha massacre. quantos, Quesada? 2 e 1? Era isso? 2? 2, né? 2, né? Ele é maior que o Dida. Maior que Dida. Ele é maior que o Cássio, né? Não. O Cássio não chega a ter 2, Aí, ó, né? mais um lance da Portuguesa. João Vitor ó. outra Vocês vez. estão vendo um atrás do outro, só João da Vitor Portuguesa. foi bem, viu? Agora eu não entendo por que o Kleina tirou o João Vitor no segundo tempo, mas enfim. opção Esse tática. time da Portuguesa aí, essa é a jogada. Olha, vê se o Roger Guedes não pode caprichar um Mas pouco aí mais. tem goleiro, cara. né, meu amigo? Estava Desculpa. impedido ou não nesse lance, Quesada? Devia tá. Não tava. Não tava. Acho que Nesse tá na não. mesma linha pra mim. Esse não. Quem tava era o Yuri. O Yuri fez uma jogada que ele recebe do Fausto Vera, ele está em completo impedimento. O Rafael entrou aí, ele está fazendo crossfit, esse lateral português. Não, aí está impedido, ó. Ó, tá Esse lance está impedido. impedido. E tá com bíceps Não, mas não bom? sabe Como o que é? Ele tá forte, ele toma whey protein Whey todo protein dia. também, toma. Só que o que ele precisa fazer como lateral é o quê? Fica Corda Desenvolvimento ou por cruzar. trás, tá bem... Sim. Como é que tá? Mas Os treinos... Como entrou- conta dos quem treinos? entrou- Não, Como ele foi que fica trouxe? fazendo corda assim o dia Corda. todo, ó. Ah. Mas cruzar bola mesmo ele não sabe. não. Ó o Roger Guedes, ó. Roger Guedes ontem foi o campeão. Foram 3 chances reais de cada lado. Uma delas do Corinthians estava impedido, então a gente não conta. Então tudo ficou bem, 12. tá. Mas Pronto. assim, a Portuguesa no primeiro tempo, Flavinho, merecia até ter algo mais do que ela apresentou. No segundo tempo o jogo foi muito ruim. Conseguiu ser pior do que no primeiro tempo. Agora é paradoxal, né? Pro Corinthians fica um alerta. Se o Corinthians jogar o futebol que Ó o apresentou Marzagão, ó o ontem Marzagão, e errando. contra O único erro dele no jogo. É o único erro dele. Também não dá pra entender porque esse cara não é titular, né? Mas se o Corinthians apresentar o futebol de ontem e do jogo contra o São Bernardo, ele vai tomar um pau do Palmeiras quinta-feira na Arena Corinthians, tá? Ele tem que melhorar. Já a Portuguesa não. Se a Portuguesa jogar exatamente o que ela jogou ontem, ela ganha da Ferroviária e vai pra 8 pontos. E ganha do Santos. Olha, E agora, ganha do o Santos. Paraíso, que coisa maravilhosa. Esse jogador é espetacular. Esse lance tinha que ter sido gol só pela Isso. beleza Única da jogada. chance o juiz tinha que da dar Lusa. gol, Também. Isso. né? Jogou bem mesmo. E olha, ele leva o cara no calcanhar, desculpa aí. Aí chuta. Houve um pênalti ali, o cara empurrou o jogador da Portuguesa, claro. Todo foi mundo nada. viu. Ele também não foi nada. Você tá brincando, quem né? empurrou? Foi- Quem errou? Mas- O Fantasminha Camarada que Não, empurrou cara, ele. empurrou. O Casper. E é isso, 0-0, Quesada. É preocupante. O futebol, agora falando sério, o futebol que o Corinthians apresentou ontem foi muito, muito abaixo do É um time das cansado, expectativas, sabia? né? Eu não sei se vocês têm essa impressão. Por exemplo, o Renato é um monstro de jogador, mas tá cansado. Ele Ele não ficou irritado, né? O jogo inteiro. ele recebeu uma entrada dura do Naldo, aí ele ficou meio destemperado. Às vezes acontece, aí o cara perde a cabeça. Tal foi lá, tem um árbitro, deu amarelo pro jogador da Portuguesa, foi lá, empurrou o jogador da Portuguesa, mas assim, o Facincani falou muito bem da defesa, eu concordo. Eu acho que um time tem que se sustentar na defesa. E o Corinthians tem uma linha defensiva, contando com o goleiro Cássio,
de respeito, pô, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos. Quando você ouve essa escalação, você fala, pô, é um time de respeito. Mas os caras estão tudo Exato, velho. isso que eu ia te dizer. Primeiro, o Fagner faz uma falta monstruosa. A diferença de jogador entre o Fagner e esse português, o Erramos, é muito grande. Erramos? O Erramos. Como é que é? Vocês estão chamando isso de Erramos? Eu li hoje no jornal. É muito grande, né, a diferença. Aí o Gil, o Balbuena estava no banco. Balbuena tá mal, né? Bom a gente Balbuena não salientar, tá tá bem. mal. O general Porque tá mal. quando você fala Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, fala assim, pô, olha que defesaça. Mas só que nós estamos em 2023, não estamos em 2015. Os tímpanos aceitam bem quando você fala essa Claro, linha são aí, jogadores históricos do Fábio Corinthians. Santos tem 37 anos. Não é fácil, Não e aguenta ontem mais. correu bastante, tá? Mas realmente envelhecido. Né? Agora, eu vou fazer uma crítica dura aqui. Pô, o Roger Guedes parece que o cara tá em outro planet, né? Tá em outro planeta. Cara, como ele fica deslocado no jogo, Ele é um cara. jogador de altos e baixos Ele perde a noção das coisas. O Yuri Alberto, gente, se vocês quiserem a gente fala sobre isso. Pô, Yuri Alberto, Pode fizeram falar à vontade. Baita, Fala mal, a gente eu ia fala falar um todo mundo. PEDA, né? Um PUTA. Fizeram um baita do esforço pra trazer o cara. Pô, ele tá andando em campo. Ah, mas é início de temporada. Porra, gente, o cara teve 2 meses pra não fazer nada, se preparar, alimentação. Teve tudo. Nunca na história desse país tivemos no futebol brasileiro 2 meses com futebol modernizado. Isso é verdade mesmo. Né? Pô, os caras, quando terminou o campeonato? A gente tava começando o projeto aqui ainda na placar. Metade de novembro. 9 de novembro. 9 de novembro. 9 de novembro. Até os caras. Inclusive, isso serve pro Flamengo. Esses caras do Flamengo ficaram quase 70 dias, pra não falar. A Copa começou dia 20? Começou dia 20, mas todo mundo de férias. Sim. Não, férias, mês inteiro de dezembro. Esses 20 dias de novembro, mais 15, 20 dias de janeiro, isso dá mais de 60 dias. Sim, mais 60 dias. Não era essa a reclamação? Mas enfim, voltando pro Corinthians. Os caras também tiveram preparação. E não se prepararam. O Yuri Alberto ontem, cara, totalmente deslocado do jogo. Aí o Corinthians, para trazer o Yuri Alberto, dá o Pedrinho da base como prioridade pro Zenit. O Robert Renan, zagueiro muito bom, já é do Zenit. O Duqueiroz vai embora na metade do ano. Cara, o cara também tem que sacar o seguinte, pô, olha o que o Corinthians deu o Parque São Jorge. Eu preciso me esforçar um pouco mais. Não, eu tô errado ou será que eu tô pegando no pé muito? Tá certo. Vocês viram o jogo ontem, o cara andou em campo ontem, pô. O Corinthians me parece, inclusive, sempre fora de casa, a impressão que eu tenho, porque uma coisa é jogar na arena com empolgação da torcida, é lógico que os caras dão um gásinho, né? Mas quando o Corinthians joga fora, nossa, mas ontem não foi neutro, Facinca, porque não era a casa da Portuguesa também, né? O público é outro. O público que vai na arena, o público que vai na arena... O artista precisa do público. E o torcedor do Corinthians na arena... O Corinthians é um time que com a arena tem um comportamento e fora da arena, independentemente de ser mandante ou não, é um time que ele é freio de mão puxado. Né? Ontem, aquele futebolzinho lento, aquela tomada de decisão equivocada, um time... O que me chama a atenção no Corinthians, ele é pouco combativo. Essa intensidade que a gente fala de sem bola, o Corinthians não tem. Fora de casa, principalmente. Em casa Fora tem um pouco mais. Um pouco mais, mas ainda assim a desejar, porque... É o time que menos faz faltas no campeonato, sabia? Então, Não tô defendendo a falta, mas você tá falando de pegada, de... Porque, né? A falta ela é importante. A falta tática ela é importante. Mostra que você, dentro do campo, não tá deixando o seu adversário jogar. A falta anti-jogo, violenta, essa é completamente desprezível. Agora, tô aqui, na marcação, pumba, parei o jogo. Não sei o que, trombadinha, parei o jogo. Pra você não deixar o seu adversário ganhar corpo, essa falta ela é obviamente muito necessária pra se fazer. Não faz. É o combate, é você dobrar uma marcação, é você ter um time compactado. Os 2 pontas do Corinthians ajudam o lateral? Não ajudam. E o Romero, hein, que voltou e não faz nada. Não ajuda. O Romero já estava mal desde os tempos do São Lourenço. E isso faz pelo menos 4 temporadas. O Juliano também, que ontem entrou. Juliano até agora não se justifica. E esses caras todos que o Facincani está citando são os caras que não são titulares e eles precisam entrar para ajudar a mudar alguma coisa quando o time não está bem. Pô, Juliano não vai mudar. O Romero não pode ser centroavante, o técnico também, o Lázaro, inventar o Romero de centroavante. É duro. Como o Ala ajudando, né, sendo assistente de lateral, também não foi legal. O Adson ontem fez uma partida também abaixo do esperado. Então, quer dizer, o time que é o chamado titular, tá faltando o Maicon e o Fagner aí, não tá conseguindo desenvolver... Na hora que precisar do banco, aí Júnior Moraes, gasta um dinheirão com o Júnior Moraes, o cara sequer fica como opção no banco. Não acontece. E outra coisa... É gestão de elenco isso. Outra coisa, a gente também tem um outro problema, que na minha visão, no Corinthians é o seguinte, uma equipe em que os jogadores individualmente são poucos coletivos.
São pouco coletivos esses jogadores. O Renato Augusto não é um cara que hoje você vai exigir dele um comprometimento coletivo tático. Não dá, Não tem aguenta, perna. não tem. O Fábio Santos vai jogar na dele. O Roger Guedes faz isso? Não faz. Esse é o que menos faz. Não faz. Não adianta fazer. O Yuri Alberto vai fazer? Pouco. Se espera muito desses ponteiros direitos. Yuri Alberto não faz gol, a gente vai exigir que ele ajude. Né? O Adson ajuda? Até que ajuda, mas não é como a gente pega, por exemplo, um cara que tem essa posição e que faz bastante, que é o Rony no Palmeiras, que se mata. Né? Por isso que o Abel tem uma adoração pelo Rony. Não vai fazer. O Romero hoje não tá com físico para fazer. Os volantes do Corinthians, o Duqueiroz é um volante que tem um defeito gravíssimo. Ele abandona a posição e esquece de voltar. Duqueiroz, ótimo que você quebre linha, que você avance, mas a primeira função sua é o posicionamento defensivo. O Fausto Vera, sim, é o único cara que, por isso que é o dono do meio campo do Corinthians. O Maicon não está conseguindo fazer isso. Então o Corinthians tem um problema grave de que é um time sem bola, espaçado, com pouca intensidade e que faz o adversário adorar jogar nas costas dos dois volantes que saem para fazer a chamada marcação-pressão e esquecem de voltar. A Portuguesa ontem teve inúmeras oportunidades nesse contra-ataque porque o Corinthians é um time lento. Então, enquanto não mudar essa fase sem bola, o Corinthians se organizar taticamente, esquece, hein? Quesada, você conhece as alamedas do Parque São Jorge? Se bem que nada mais acontece no Parque São Não, Tem Jorge. alamedas, os bunkers do Parque. Tem Mas tem mas não bunkers mais lá, nada. né? No Parque São Jorge agora Blindaram bastante, viu, é um Fabinho, quando retrato foi pro na CT. parede, né? Porque tá tudo no CT, ou em Itaquera também não acontece nada. Itaquera só tem Itaquera jogo. são jogos, E aí, como você falou, com o apoio da Eventos. torcida, o clima é bacana e tal, né? Isso. Mas, para usar essa imagem, que você Sim, conhece sim, bem as sim. alamedas, o Corinthians... O Bar da Torre do Parque o São Bar Jorge, da que o Dr. Torre, Bar Sócrates da tomava Torre, não, uma Bar da cerveja Torre é lá legal, com os né? jogadores. Oh, né? é Não, Eu ali tomei tem a algumas Sirene. lá. A Sirene fica no topo do Bar Eu da já Torre. tomei cerveja com o Dr. Sócrates no Bar da Torre, mas depois ele ter parado de jogar bola, claro. Sim. Mas também ele tomava quando jogava bola também. Não tem... Sim, é que eu não tive oportunidade de tomar cerveja com ele ele quando ele jogando jogava bola. Eu queria, mas não. Eu tomei cerveja com o Sócrates, que, gente, pouco antes dele morrer, vocês Oh, acreditam? meu Deus, que figura. A gente tava num parênteses para contar uma rápida historinha, bem rápida mesmo, num Finnegan's, que é um pub. Sim, Aqui ali em São embaixo Paulo, no Jardins, muito bom. Isso, mas não no dos Jardins, tinha uma unidade do Finnegan's em Pinheiros. Em Pinheiros, o Finnegan's tinha duas casas. pub irlandês. Uma esquina, um pub Muito pub bom, né? irlandês. Não existe mais, né? E não sei. Eu acho que ainda rapaz, tem o eu não Finnegan's, sei existe, se tem. já se fechou. Eu precisaria ver. Tomara que não. E aí estávamos lá, João Canalha. Carlos Albuquerque, Canalha, enfim. E aí aparece, já tinha fechado o bar. Aí bate na porta, porque ele era muito amigo do dono do bar, o Sócrates. Magrão. E entra o Sócrates. Gente, que noite deliciosa. Você ficar falando. Porque o Sócrates era um cara que falava de tudo, né? Sim. Tudo. O Sócrates era um cara super inteligente, super articulado, culto. Pô, uma E lembrança boa bacana. praça, né? Então posso Muito. contar uma de 10 segundos? Nesse dia Claro. nós saímos os dois trançando as pernas, né? Porque Ah, o que normal. nós... Do Bar da Torre. Não, foi no... Ai, meu Deus, ali na Lapa, Valadares na Lapa, sabe? Sim, Valadares, lembra? Valadares. Eu, ele, o Maciço Oswaldo Maciel e Juarez Soares. E o Sócrates já tinha parado, O né? Sócrates já tinha parado, sim. Mas o Sócrates é um cara fenomenal. O Sócrates falou um negócio super rápido aqui, ó. Ele falou, Quesada, o futebol um dia vai ter que tirar pelo menos um jogador de cada lado, se não dois. Porque ele vai ficar só físico e a gente não vai conseguir mais ter o espaço para ter a plástica do jogo. Porque o futebol tem a plástica também, né? O Sim. cara domina a bola. Bom, Sócrates dominando a bola, um Gerson, um Toque de Rivelino. calcanhar. Então, o próprio aquela coisa. Pelé, né? Porque tá muito físico o negócio e os jogadores estão correndo mais e com menos tempo eles estão ocupando mais espaço. Olha só, Pensando menos. essa conversa tem, olha, no mínimo uns 15, quase 20 anos. Olha É o só que tá a acontecendo mentalidade hoje. dos jogos. Mas, por favor. Não, é isso aí, é o que está acontecendo. Olha só, daqui a pouco tem Palmeiras, mas antes eu quero fazer. O Palmeiras, que, nossa senhora, ontem sofreu lá em Diadema, hein? Meu Deus do céu. O Facincani vai dar um piti daqui a instantes. não tem Antes, eu só vou piti. fazer uma última Mas pergunta de vai ter um Corinthians desabafo. pro Quesada. Vai ter um desabafo do Facincani. Olha, desabafo do Facincani com Água Santa envolvido. É bom tomar cuidado e já bom preparar aí os memes, gravar e tudo mais, porque vai sair coisa. Antes do Facincani falar do Palmeiras, Facincani, antes de você ler mensagens, a última pergunta que era essa, das alamedas do Parque São Jorge. Quesada, derrota para o São Bernardo,
um empate com a Portuguesa, considerado um mau resultado, e tem um derby quinta-feira. Tem um derby quinta-feira. Em Itaquera. Itaquera, né? É um Palmeiras e Corinthians. Não importa, como dizia no filme, o Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo. Vocês não sabem o que é um Corinthians e Palmeiras. Pode ser qualquer jogo, qualquer campeonato, qualquer rodada, o que for. O Lima Duarte que falava. O Lima Duarte que falava. No filme Romeu e Julieta, né? No Boleiros. No Boleiros. Não, Romeu e Julieta, Facincani. Não, Romeu e Julieta é do Luiz Gustavo. No Boleiros. Então, no Boleiros. Bom, enfim, todos os palmeirenses e corintianos falam a mesma coisa. Sim. Boleiros e Romeu e Julieta são dois filmes nacionais maravilhosos que têm a temática futebol. Romeu e Julieta tem Corinthians e Palmeiras, Sim. exatamente. Mas um derby pode ser a primeira rodada do campeonato de júniores, do Fraldinha, né? Sim, de 4 anos de idade. É um jogo que sempre tem um peso gigantesco. E aí a pergunta, Quesada, você conhece tanto bem Corinthians. Lázaro resiste a uma eventual derrota no derby, você acha? Ou ele estremece? Se for uma derrota por goleada, eu digo que ele corre um grande risco. Tá? Ponto. Perder para o Palmeiras é algo comum dentro dessa história? Aí perde da Palmeiras 1-0 jogando um futebol, né, que a torcida diga, pô, reconhecemos, fizemos um bom jogo, mas perdemos pro Palmeiras. Não. Agora, tem mais coisa que vem pela frente. Tem esse jogo com o Palmeiras, já tem esses últimos 2 jogos que o time não atuou bem. Tem o Carnaval envolvido nessa história, que muita gente acha que não, mas tem o Corinthians com a Gaviões na sexta-feira, depois tem a Mancha no sábado, o que eu ouvi lá de dentro, tá? E tem o jogo contra o Mirassol no domingo. Digamos que o Corinthians perca para o Palmeiras, empate com o Mirassol, e depois na terça-feira tem o negócio da escola de samba para saber quem é que ganhou. E fica atrás da Mancha, é uma pressão que tudo vai pro futebol. Pode escrever, porque já aconteceu isso lá atrás, sem exagero, tá, gente? Eu acho uma babaquice imensa, mas traz tudo, bota tudo. Real, mas bota tudo no mesmo pacote. E aí tem um outro negócio que eu não vou esticar aqui, que são 4 letras, né? TI-TE. TI-TE, que tá aí. Ainda? Que não aceitou Coreia, não aceitou Equador, não tem mercado na Europa, não vai treinar La Vecchia Senhora de Itália e que já está na hora de voltar a aparecer um pouquinho. Então é só isso, né? E não é chute, não é nada, é informação. A gente sabe que o Lázaro veio para fazer o trabalho dele, mas também é um esquenta, com todo respeito, né, Lázaro? A gente sabe disso, que é um esquenta, porque na hora que seu Tite fizer assim, o Corinthians logo vai abraçá-lo, porque, você imagine, o Tite fala que quer voltar, o Corinthians não vai para cima, ele acerta com o Flamengo, por exemplo. E outra coisa, Quesada, com a ligação que o Tite tem com o Corinthians, ainda mais que o Lázaro estava na comissão do Tite. Pô, deixou de ir pra Copa para assumir o Corinthians. Para assumir o Corinthians. Você acha que ninguém bateu um fio no Tite? Professor, tá pronto. Você acha que o Tite não deu um aval, sabendo da ligação que... É óbvio que sim. Tite... Peraí, professor tá pronto quem? Professor Lázaro tá pronto? Tite... professor, o Lázaro tá pronto para assumir. Tá. O Duílio tem ligação com o Tite, o Andrés, que, queira ou não, sempre circula com influência no Corinthians, o Roberto, então, mais ainda, que foi o presidente que trouxe o Tite de volta em 2015. Você acha que o Roberto mandou um WhatsApp? É isso aí. Tite, pode trazer? Pode. É óbvio que sim. Às vésperas de uma Copa, o Tite abrir mão de um auxiliar ou de um analista. A primeira pergunta, essa é a segunda. A primeira é o seguinte, Tite, depois da Copa você vem? Aí ele falou, não, depois da Copa eu saio da seleção ganhando ou perdendo e eu quero ficar com a patroa. Vou ficar um pouquinho, né, pra deixar um pouquinho de futebol e tal. Se bem que, meu trabalho na seleção é uma teta, né? Só joga. E agora, na próxima Copa, por exemplo. Na Barra da Tijuca, do lado da sede da CBF. Tinha uma sala lá, todo mundo tem que trabalhar. Sai pra trabalhar de manhã, volta à tarde também. Não, trabalhava, não que ele não tenha trabalhado. Mas tô dizendo assim, a pressão é diferente, porque você vai pegar Equador, Bolívia. Claro. Você não tem problema. A pressão é Copa América e Copa do Mundo. Desse ponto de vista familiar, de convivência, sensacional. A vida é muito mais tranquila pro técnico de seleção do que pro técnico de clube. Não dá pra comparar. Então, aí entra isso que o Facincani falou. Mas tem o aval, por quê? Porque como o Tite não vai aceitar, Facinca, é claro que é melhor colocar o quê? Um cara dele lá, né? Vai levando lá e... Enfim. Isso. Então, assim, a ligação do nome do Tite, mas aí
Um feeling meu, tá? Se quiserem cortar isso aí, feeling meu, tá? Por gentileza. Atenção, conta até 5 e manda, vai. É. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Feeling meu. É claro que o Corinthians sonha e sempre vai sonhar com uma volta do Tite. Mas hoje eu acho muito mais suscetível o Tite, caso voltar ao Brasil, assumir um outro clube em que ele já disse que tem um desejo de trabalhar na cidade, do que voltar ao Corinthians, Flamengo. o Flamengo. Caso a história do Vitor Pereira não dê certo. O Tite já está instalado no Rio de Janeiro. O Tite, na informação que eu tenho, que é a mesma do Quesada, comprou um apartamento no Rio de Janeiro. Ele tem o Rio Pass para pegar metrô. Pra Sim, pegar... tem tudo, Rio Pass, tal, enfim, tem todas as coisas. BRT, BRT, não é? BRT, tudo, metrô, VLT, VLT, tem tudo. E o Tite já disse em várias oportunidades em que ele tem um sonho de trabalhar no Rio de Janeiro. Hoje, o time que mais tem a condição de ter o Tite como técnico é o Flamengo. Ou seja, se o trabalho do Flamengo não der certo com o Vitor Pereira, e o começo já é de muita pressão e está tortuoso, eu não me surpreenderia se à frente do Corinthians, no hipotético retorno de escolha do Tite, ele vá para o Flamengo e não volte para o Corinthians.